Olha, você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado da sua companhia e sempre bom chegar até você com a programação aqui direto do Mato Grosso do Sul. E queremos deixar um convite especial para você vir conhecer esse belo estado. O Mato Grosso do Sul é um estado do centro-oeste brasileiro, um estado produtivo, um estado lindo, paisagens maravilhosas. Nós temos aqui a região de turismo, na região de Bonito, Bodoquena, saindo para o Pantanal. É uma alegria receber você e a sua família aqui e vocês vão conhecer uma linda região do nosso Brasil, tá bom? Fica um convite para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Vindo aqui, venha também conhecer a Igreja Presbiteriana de Dourados, bem aqui no centro da cidade de Dourados, a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Quero deixar aqui um abraço ao Rubens, diretor da TV Grandourados, a Roseli e toda a sua equipe. Deixar também um abraço para você que está nos acompanhando de todo o Brasil. Sempre bom chegar até você e levar o recado aqui do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de seguir a Cristo. E eu quero desafiar você a não só acompanhar esse programa, mas quero desafiar você a seguir a Cristo. É o mais desafiador projeto de vida, é o mais belo projeto de vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar desse assunto e trazer uma mensagem para você. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai desafiar você neste belíssimo desafio de seguir a Cristo. O texto é de Marcos capítulo 1, os versículos 16 a 18, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse texto nos traz um desafio muito importante, o desafio de seguir a Cristo. É uma narrativa do Evangelho de Marcos que mostra o início do ministério de Jesus. Jesus estava começando o seu ministério. A Bíblia registra que ele começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Essa era a idade da maturidade dentro da cultura judaica. Ninguém era muito ouvido antes dos 30 anos de idade. Muitos dos profetas de Deus, como o profeta Isaías, começou também o seu ministério aos 30 anos de idade. E Jesus, então, ele sai caminhando junto ao mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar de águas doces, mas onde pescadores tiravam dali o seu sustento, tiravam dali o seu negócio, tiravam dali, com o suor do seu rosto, o seu pão de cada dia. Então o texto narra aqui, é um texto que nos faz até imaginar uma cena muito linda, maravilhosa, Jesus caminhando junto ao mar da Galileia. Talvez numa manhã, os pescadores haviam chegado da pesca durante a noite, e Jesus caminhando ali, enquanto eles consertavam as redes, ele aproxima então de Simão e de André, Simão Pedro e André. Eles eram irmãos e eles lançavam a rede ao mar, diz aqui o texto, porque eles eram pescadores. Então o texto vai dizer que Jesus aproxima e vai dizer assim: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E esses homens, deixando tudo, imediatamente seguiram após Jesus. Seguir Jesus é um desafio para a vida toda. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas lições muito preciosas desse texto. Primeiro, o fato de Jesus estar começando o seu ministério. Jesus começou a chamar ali os seus seguidores. Simão e André foram os primeiros. Vinde após mim, e eles então foram após Cristo. Era o início do ministério de Jesus. Aqui estava nascendo a igreja cristã. Aqui estava nascendo o cristianismo. Aqui estava nascendo a primeira
os primeiros seguidores de Cristo, a primeira comunidade cristã. Então, caminhando junto ao Mar da Galileia, essa região é maravilhosa e simbólica no contexto bíblico, exatamente porque é ali que Jesus começou a chamar os seus discípulos. Mas o texto diz assim: caminhando junto ao Mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sou desafiado a pensar o que Jesus viu nesses homens. Eles eram rudes pescadores, não eram religiosos de carteirinha. Ele deveria procurá-los em Jerusalém, não na Galileia. Galileia dos gentios. Era uma região meio apática ao sistema religioso judaico. Era um sistema meio apático à vida comunitária lá de Jerusalém. É lá que aconteciam os grandes eventos, não era na Galileia dos gentios. O que Jesus viu nesses homens? Pescadores, rudes. A Bíblia mais tarde vai dizer que eles eram homens até iletrados, ou seja, sem muita leitura. Mas o que Jesus viu nesses homens? O que nos chama aqui a atenção é porque quando nós olhamos para Jesus chamando ainda hoje pessoas para segui-lo, o que Jesus viu em nós para chamarmos para segui-lo? Eu penso isso de mim mesmo, o que Jesus viu em mim para que pudesse me chamar, vinde após mim, para que pudesse tornar-me num seguidor dele? Absolutamente nada. E é assim mesmo. O amor de Deus por nós não é um amor que é atraído pelo pecador, é um amor autêntico, é um amor dinâmico, é um amor que supera os obstáculos, é um amor que olha além das aparências humanas. O que Jesus viu nesses homens, não sei, talvez homens trabalhadores que estavam ali dispostos, prontos para o trabalho, talvez pela dedicação desses homens, alguma coisa que pudesse chamar a atenção de Jesus, não sei. O que é verdade é que eles eram homens muito rudes, homens das mãos calejadas, homens do sol ardente, homens do mar, homens da pescaria. Eram pescadores, uma profissão árdua. Sair para o rio, pescar como lazer, como diversão, é uma maravilha, mas enfrentar o Mar da Galileia, suas turbulências, suas tempestades, tirar dali o sustento do seu dia a dia, não é tarefa fácil. Mas Jesus, ele olha para aqueles homens e diz: olha, vinde após mim. Aqui está um convite maravilhoso de Jesus. Então, Jesus não viu nada que aos olhos humanos pudesse atrair a atenção dele, mas ele convida aqueles homens, ele chama aqueles homens. E o convite que Jesus faz é um convite simples, à altura daqueles que estavam sendo convidados. Vinde após mim. E vocês que hoje são pescadores, no Mar da Galileia, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E aqui está um outro grande segredo da vida cristã, do cristianismo em todos os tempos. Aqueles homens eram pescadores do Mar da Galileia, pescadores comuns, pescadores por profissão. Jesus está dizendo: eu vos farei pescadores de homens. Eles poderiam olhar para Jesus e falar assim: Jesus, nós não sabemos pescar homem, nós sabemos pescar peixe. Mas o texto aqui é muito precioso porque Jesus chama toda a responsabilidade sobre ele. Eu vos farei eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus nos chama para algum trabalho, e talvez você esteja passando por uma situação assim, quando Jesus nos chama para algum trabalho, normalmente nós nos sentimos totalmente desconfortáveis ou totalmente incapazes de atender o tamanho do desafio que Jesus está nos chamando. Mas o texto aqui é maravilhoso porque ele não está dizendo: olha, vocês são maravilhosos pescadores de peixe, vocês vão pescar homem de forma... Não. Jesus está dizendo: eu vos farei. Eles não eram, Jesus haveria de fazer deles pescadores de homens.
Ou seja, eles haveriam de levar uma mensagem do Evangelho a muitas vidas, a muitos homens. Eles não tinham noção do que Jesus estava falando, do tamanho desse convite, eles não tinham noção, mas Jesus sabia perfeitamente o que estava propondo para eles. E é assim também conosco, às vezes não temos noção do que o desafio que Jesus está colocando diante de nós. E quando nós olhamos para a nossa própria capacidade, falamos impossível atender a este convite de Jesus, é impossível fazer o que Ele está me pedindo. Mas o texto tem um segredo maravilhoso, a gente não tem mesmo condição, competência em nós mesmos, mas Jesus está dizendo, eu vos farei. É Ele que vai fazer de nós. O Deus que chama é o Deus que capacita. E Jesus vai dizer o tempo todo, estarei convosco, eu farei. Vocês vão vir após mim, eu vou na frente, vocês vêm atrás. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A única coisa que Jesus quer ver no nosso coração é a disposição de servi-lo, é a disposição de amá-lo. Ele fará aquilo que for necessário para o bem da sua obra. É Ele que capacita aqueles que Ele chama. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha, você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Meu abraço aos nossos telespectadores de todo o Brasil. Mas hoje eu quero deixar um abraço muito especial para os nossos telespectadores do estado do Amazonas. Amazonas, que esses dias estará acontecendo a reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Manaus, na Igreja Presbiteriana Central de Manaus. Nossa gratidão a Deus pela região do Amazonas, nossa gratidão a Deus pela Igreja de Manaus que vai estar recebendo esta reunião, nossa gratidão a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil e a dimensão do seu trabalho em todo o território brasileiro. Hoje nós estamos falando sobre o convite desafiador que Jesus nos faz, vinde após mim. E o texto vai dizer assim, e eles deixando tudo, seguiram após Jesus. Quando Jesus diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, lançou sobre eles o seu desafio, o seu convite. Obviamente é um convite irresistível. O convite da graça de Deus para o homem, o convite de Jesus para o homem, é um convite irresistível. O texto aqui vai dizer assim, que eles deixando tudo imediatamente seguiram após Jesus. Seguir a Jesus é o maior desafio que nós temos em toda a nossa vida, em toda a nossa história. Seguir a Jesus é uma decisão simples, porque Ele nos convida como estamos, e tem até um hino do nosso hinário que diz assim, eu venho como estou. Jesus nos convida como estamos e nós vamos como estamos, só que não continuamos da mesma forma. O desafio dele, o convite dele é uma transformação de vida, é uma transformação de mente, é um novo desafio, é uma nova direção. Esses homens deixaram tudo, seguiram após Jesus. O texto aqui segue dizendo que imediatamente Jesus viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no mar da Galileia, também estavam cuidando do seu trabalho, consertando as redes, e chamou, e logo eles, deixando o pai Zebedeu, deixando também os empregados, então era uma pequena empresa, seguiram após Jesus, deixaram tudo para seguir a Cristo. Esse é o grande desafio desse convite de Jesus, deixar tudo para segui-lo, deixar para trás as redes, o mar, a pescaria, os empregados, o pai, a família, para seguir após Jesus. Daqui para frente, os evangelhos vão desenrolando, o evangelho de Marcos, muito especialista nisso, vai desenrolando o ministério de Jesus acompanhado destes homens, a princípio discípulos,
que depois Jesus os transformou em apóstolos. Mais à frente, esses discípulos de Jesus, ele chamou 12 mais próximos dele e estendeu sobre eles o primeiro ofício da igreja cristã, que é o apostolado. Era um ofício temporal, não era um ofício permanente na vida da igreja, um ofício para lançar as colunas da igreja, o embrião da igreja ali, as colunas, mas esses homens que seguiram a Cristo começaram como discípulos, depois se tornaram apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então durante todo o ministério, eles de fato seguiram a Cristo. Quando Jesus multiplicou os pães, foram eles que distribuíram com aquela multidão assentados na grama, eles saíram distribuindo ali o pão e o peixe que Jesus havia multiplicado. Jesus, caminhando pela região da Palestina, Judéia, Galiléia, Samaria, ele era acompanhado por esses apóstolos e eles foram agora sendo treinados por Jesus, porque Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Eles haveriam de dar continuidade ao ministério de Jesus, eles haveriam de escrever as páginas do Novo Testamento. Jesus os capacitou com poderes extraordinários para realizar curas, milagres. Eles tinham poderes extraordinários dados por Jesus, deu a eles a graça de Deus, encheu o coração deles, por exemplo, da revelação do Evangelho, e eles escreveram o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento nos são deixados por escrita direta dos apóstolos ou por influência direta e supervisão deles. Então, Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. E de fato Jesus foi treinando e transformando estes apóstolos, e eles se tornaram os grandes e primeiros seguidores de Cristo. E você que está me ouvindo agora, já recebeu esse convite de Jesus? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós gostamos muito quando Jesus diz: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós gostamos muito deste convite de Jesus: vinde após mim e eu vos aliviarei. Parece que é um benefício que a nossa alma tanto carece, que a nossa alma tanto deseja. E aqui parece que é um convite que nos traz grande benefício. Vinde após mim, que todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos querem na alma este alívio que só a graça de Deus pode promover, pode produzir. Mas o convite de Jesus aqui é mais desafiador: vinde após mim, e eu tenho uma atividade para você no meu reino. Eu olho para esse texto e me sinto desafiado a seguir a Cristo, mas não apenas para receber o alívio da alma, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, mas o desafio de seguir a Cristo e viver como Ele viveu, andar como Ele andou, suportar as dores que Ele suportou, enfrentar os desafios que Ele enfrentou, ir após Jesus. Ele mais tarde vai dizer: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Cristo e tornar um pescador de homens, levar a mensagem do Evangelho a muitas pessoas que carecem na alma desta graça de Deus que salva, que liberta, que perdoa os pecados, que dá uma nova vida, é seguir a Cristo com um propósito de vida. E é este o convite de Jesus para você neste momento: segui-lo com um propósito de vida, tomar a sua cruz. Às vezes seguir a Cristo não vai trazer grande alívio aos sofrimentos, às vezes até aumenta o sofrimento. Olha o que passaram os próprios apóstolos de Jesus, que ele está convidando aqui mais tarde, depois de treinados. Esses homens enfrentaram a espada, enfrentaram a guilhotina, enfrentaram o apedrejamento, enfrentaram
a fúria dos homens, enfrentaram todo tipo de adversidade para seguir a Cristo, foram presos, cerrados pelo meio, decapitados. Eles passaram por grandes desafios para dar o testemunho da graça de Deus, para trazer o testemunho do Evangelho até nós. Então, seguir a Cristo nem sempre é alívio para a vida. Às vezes, aumenta o desafio, aumenta a dor, aumenta a perseguição. É por isso que seguir a Cristo é um desafio, é um propósito de vida. Seguir a Cristo não é uma tarefa comum. E Jesus está dizendo aqui: vinde após mim, eu vou fazer de vocês não só meus seguidores, mas também agentes do reino dos céus. Vocês vão pescar homens, vocês vão levar esta mensagem do Evangelho por todos os cantos da terra. Antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Olha, quem crer em Jesus, o Filho de Deus, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado, eternamente condenado. Então, vocês vão levar uma mensagem de salvação ou de condenação, de misericórdia e de justiça. Vocês vão levar uma mensagem que promove a salvação ou juízo de Deus sobre aqueles que ouvem. Então eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão trazer homens e mulheres, grandes e pequenos, para o reino dos céus. Enquanto eu estou aqui levando este programa até você, a igreja está envolvida na escola bíblica de férias, levando a mensagem do Evangelho ao coração das crianças. É ir após Jesus e levar esta mensagem, tornar pescadores de homens. E nós não podemos ir atrás de Cristo apenas para usufruir de benefícios, mas para entregar a nossa própria vida a Ele. É por isso que eles, deixando tudo, seguiram após Jesus. Quem não consegue deixar tudo, não consegue seguir a Jesus. Ou outros querem seguir a Jesus para levar alguma vantagem. Aqui Jesus está mandando segui-lo como um desafio de vida que pode custar a própria vida. Por isso, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O convite de Jesus aqui é desafiador. Atenta para esse convite. Onde você estiver agora, vinde após mim. Eu quero fazer de você um agente desta mensagem de salvação, um agente do reino dos céus. Você será pescador de homens. E eles, deixando tudo, seguiram após Jesus. E você? O que fará ao ouvir esta mensagem do Evangelho, esse convite de Jesus? Você está disposto a deixar tudo para seguir a Cristo? Este é o desafio do reino dos céus. Porque se alguém quer seguir a Cristo para levar vantagem, vai levar uma grande desvantagem. Porque Jesus disse: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus nos promete é uma salvação eterna. Olha, que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir esse programa orando por você e pela sua família. Olha, chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua companhia, convidá-lo a seguir firmemente o Senhor Jesus Cristo. E eu vou orar por você e pela sua família. Querido Deus, nós oramos pelos nossos telespectadores, aqueles que nos ouvem neste momento. Esse desafio de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Quantos homens e mulheres ao longo da história têm recebido este convite, têm atendido este convite, o convite da graça do Senhor: vinde após mim. Eu farei de você um pescador de homens, eu farei de você um agente do reino dos céus. E assim como aqueles pescadores que deixaram tudo e seguiram após Jesus, e o Senhor Jesus fez deles agentes do reino de Deus aqui nesta terra, assim também aquele que nos ouve agora possa aceitar este convite, esse desafio de seguir a Cristo e tornar um agente do reino dos céus, aonde estiver.
Eu oro por essa família, oro pelo nosso telespectador e peço por ele a tua bênção, a tua graça e a tua paz. Oro também, ó Deus, pela nossa pátria brasileira, que nunca feche as portas para a pregação do Evangelho no nosso país, mas que seja um país sempre aberto à mensagem da salvação, à mensagem de Jesus Cristo. Oramos confiados na graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em nome dele oramos. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Continue na programação deste canal.